Olá, meus amigos. Como vocês tanto me pediram, comentando aos montes nos meus vídeos, vim reagir ao vídeo que está viralizando do tal truque da ameixa, que promete ser a solução natural mais rápida e barata para soltar o intestino e se livrar das fezes presas acumuladas. Hoje vamos ver aqui o que é verdade e o que é mito e se realmente faz sentido fazer esse tal truque. Assista comigo até o final e veja se você pode se livrar da constipação intestinal usando isso. Você sabia que se você tiver problemas digestivos como inchaço, dor abdominal, gases e intestino preso ou diarreias, você pode estar carregando cerca de 40 quilos de lixo tóxico no seu cólon, que podem estar presos lá há décadas? Olha, 40 quilos parece exagero, né? Mas quando a gente vê um mega cólon tóxico num pronto-socorro, a gente até entende. E essas fezes, quando ficam paradas muito tempo, podem levar ao que a gente chama de megacólon tóxico, em que você vai ter uma massa ali tóxica parada no seu organismo e que pode causar repercussões que podem até mesmo, enfim, colocar a sua vida em risco. E, gente, o intestino ele tem vários metros. Imagina aquelas fezes ali parada por muito tempo. O que ela acontece? Ela endurece. Endurece de ficar dura, obstruindo completamente o intestino. Atenção, isso é extremamente perigoso. Esses resíduos tóxicos cultivam milhares de bactérias extremamente perigosas para a sua saúde, que o tornam propenso a infecções e distúrbios graves como síndrome do intestino irritável, intestino permeável, diabetes tipo 2, colite ulcerativa, colesterol alto e até condições de perda de memória. Isso é verdade. O intestino vira uma espécie de fábrica de inflamação. E o pior, a pessoa nem percebe no começo. Porque se você não for ao banheiro todos os dias certinho, você vai acumular toxinas e ficar inflamada. Que a saúde e a doença começam no intestino. 80% do sistema imune está lá na parede do intestino. E quando o intestino está lesado, esse sistema imune é comprometido. Porque é pelo intestino que absorve a maioria das vitaminas, dos minerais e até mesmo da água, gente. E se ele está com dificuldade dessa absorção, você começa a desencadear vários problemas na sua saúde. Há 2 anos atrás, minha própria mãe experimentou praticamente todos esses sintomas da maneira mais difícil de todas. Depois de ficar constipada por mais de 19 dias, usando enemas todas as manhãs na tentativa de evacuar, ela foi parar no hospital. Chegou no pronto-socorro com o cólon dela a um passo de estourar. O intestino da minha mãe estava tão trancado que o médico teve que remover com as próprias mãos todo aquele lixo que estava preso dentro dela. Isso é uma situação de emergência gravíssima. Quando o cólon chega nesse ponto, é risco de vida, literalmente. Olha, essa, sem dúvida alguma, foi a pior experiência de toda a minha vida e, com certeza, da vida da minha mãe também. Ver ela passar por tudo aquilo foi devastador. Porém, o que eu não imaginava era que essa situação humilhante me levaria à descoberta de um método completamente natural e barato, que ajudaria a minha mãe e a milhares de outras pessoas no Brasil a se recuperarem rapidamente de doenças intestinais, inchaço e dor abdominal dos gases, e a conseguirem uma digestão perfeita, utilizando apenas 4 ingredientes por dia. Veja, se você está satisfeito com a sua digestão, não sofre com crises de prisão de ventre e nem tem nenhum problema intestinal, esse vídeo não é para você. Agora, se você está procurando desesperadamente uma solução para se livrar de vez de problemas intestinais, fissuras anais e até mesmo hemorroidas, e ainda de bônus, eliminar toda a gordura presa na sua barriga e acabar de vez com aquele desejo descontrolado por doces, baixando significativamente o seu nível de açúcar no sangue. Fique comigo até o final da apresentação. Vai soltar o teu intestino instantaneamente. E você vai reestruturar a sua microbiota intestinal em muito pouco tempo. O que eu estou prestes a revelar para você neste vídeo vai contra tudo o que você já ouviu falar até hoje sobre a saúde intestinal. Ao contrário do que médicos, nutricionistas e a indústria farmacêutica fazem você acreditar, os seus problemas intestinais não têm absolutamente nada a ver com os alimentos que você consome, com o quanto de água você bebe diariamente, com a quantidade de exercício que você faz ou até mesmo com a sua idade. Isso pode ser verdade. Quase sempre o problema da constipação não tem nada a ver com o que a gente ingere, mas sim com o que está acontecendo dentro do nosso corpo. De acordo com um estudo realizado por cientistas da Célula de Pesquisa em Medicina da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, se sua digestão estiver ruim e você estiver com algum tipo de problema intestinal, você provavelmente é o hospedeiro de um parasita preto microscópico que está devorando o seu cólon enquanto você assiste esse vídeo. Parece loucura, né? Mas esse estudo foi recentemente apresentado num congresso lá nos Estados Unidos e que eu inclusive participei. O pior é que esse parasita age em silêncio. E quando você percebe, o estrago já está grande. O fato é que a indústria farmacêutica está tentando censurar essa informação a todo custo.
Porque a verdade chocante que eu vou te revelar agora comprova que todos os medicamentos vendidos na farmácia não atacam a causa raiz do problema. Pelo contrário, eles apenas sugam o seu dinheiro, te mantendo doente, para que você continue gastando com os remédios fajutos deles e, assim, mantendo o ciclo interminável de lucro para eles. Instituições de renome mundial, como o Departamento de Infecção e Imunidade do Instituto de Saúde de Luxemburgo e a Escola de Medicina da Universidade de Washington, confirmaram recentemente que qualquer pessoa que sofre com prisão de ventre, ou diarreia, queimação no estômago ou dor abdominal aguda, deve agir imediatamente, porque isso é literalmente uma questão de vida ou morte. A maioria das pessoas só busca ajuda quando a dor já está gritando. Mas o ideal é fazer antes que tudo piore, e o intestino preso é apenas o começo de tudo. Pessoas que têm mais constipação, prisão de ventre, podem ter maior risco de ter problemas relacionados a câncer de cólon a médio e longo prazo, porque essas toxinas ficam mais tempo em contato com esse órgão do que deveriam. É comprovado cientificamente que o intestino é responsável pela saúde de qualquer pessoa. Mas não se preocupe, uma vez que você descobrir tudo o que eu vou te revelar aqui sobre esse parasita tóxico, você vai reconstruir completamente o seu intestino enquanto desintoxica o seu corpo e elimina gorduras indesejadas de uma vez por todas. Não importa a sua idade, sexo, peso ou condição médica. Não importa o quão lento você acha que seja o seu metabolismo, quantos métodos você já tenha tentado ou o tempo que você sofre com a sua digestão. Se você sofre de problemas digestivos, como prisão de ventre, até mesmo diarreia, refluxo ou apenas um inchaço abdominal, esse método natural, criado por mim, um químico com décadas de experiência que quase perdeu a própria mãe para essa condição, pode te dar um intestino novo e que funciona perfeitamente, com apenas 4 ingredientes por dia. Vamos ver se o que ele vai falar aqui faz mesmo sentido. Você não vai precisar deixar de comer suas comidas favoritas, ficar se empanturrando de fibra, bebendo litros de água, ou até mesmo colocar os pés em uma academia. E nem mesmo se intoxicar com laxantes e outros remédios que não funcionam de verdade. E olha só quem já testou e aprovou isso que eu vou te contar aqui agora. Oi, meus amores. Aqui é a Ana Maria. Tudo bem com vocês? Tô aqui para dizer para vocês o quanto a receitinha do Renato me ajudou, viu? Passei uns bons meses sofrendo com prisão de ventre e constipação. E através de uma amiga que conhecia o Renato e me apresentou esse anjo, tudo mudou. Intestino limpo, barriguinha leve e toda a paz do mundo. Sem mais dores e desconforto. Podem confiar que o Renato sabe o que está falando, viu? É só seguir direitinho o que ele vai passar aqui para vocês. Renato, obrigada, meu querido. Um grande beijo. Um grande beijo. Ana Maria. Nos próximos 5 minutos, você descobrirá um método pouco conhecido que ajuda você a evacuar diariamente de forma saudável, não importa o quão constipado você esteja. E, novamente, é absolutamente crucial que você fique comigo até o final dessa apresentação. As informações que eu estou prestes a compartilhar com você podem salvar a sua vida ou a vida dos seus amigos e familiares. E quem sou eu para te prometer tudo isso? Meu nome é Renato Lourenço. Tenho 49 anos e moro com a minha esposa Carla, na capital de São Paulo. Nos últimos 26 anos, eu trabalhei como químico em uma multinacional suíça com sede no Brasil. E se alguém me dissesse, alguns anos atrás, que meu trabalho me levaria a descobrir a solução revolucionária que agora está mudando a vida de milhares de pessoas todos os dias, eu não teria acreditado. Tudo começou há 2 anos, com a piora do quadro de saúde da minha amada mãezinha, uma senhora de 73 anos, que sempre teve uma rotina exemplar e hábitos saudáveis. Acordava cedo, fazia caminhadas matinais, não fumava nem bebia. E só comia alimentos orgânicos e naturais. Perfil clássico de quem cuida da saúde. E mesmo assim, o intestino pode falhar. É cruel. E mesmo assim, eu não consigo me lembrar de uma época em que ela não teve problemas digestivos. No começo, ela sofria apenas de gases constantes e, de vez em quando, refluxo. Depois que ela fez 40 anos, apesar de todo o esforço dela com a saúde, a alimentação, todos os anos ela tinha que lidar com algo novo. Inicialmente, ela teve apenas dificuldade em fazer cocô. Passou de 10 minutos para pelo menos 40 minutos no banheiro. Se esforçando no vaso, todos os dias, foi quando ela começou a ficar severamente constipada. Ela ia ao banheiro apenas uma vez a cada 3 ou 4 dias. E às vezes isso passava de uma semana inteira. Olha, se você fica mais de um dia sem evacuar, já fique em alerta, porque a depender, seu corpo começa a reabsorver as toxinas que deveriam ter sido eliminadas através das fezes. Nesse período, ela se sentia extremamente desconfortável. Ela dizia que era como se vivesse com uma bola de boliche dentro dela. E ver a minha própria mãe naquela situação me deixava profundamente triste. De vez em quando, ela sentia dores pontiagudas por todo o estômago. E depois disso, começou a ganhar peso, acumulando quase 40 quilos ao longo dos anos. Eu juro pra você, eu nunca conheci alguém mais regrada na alimentação do que a minha mãe. E mesmo assim, tudo aquilo estava acontecendo com ela. E como se isso não bastasse, um certo dia, tentando terminar o trabalho no banheiro, ela sentiu uma dor aguda e ardente. Quando ela passou o papel higiênico, viu que ele se encharcou de sangue. Fissura anal dói, e muito. Para uma senhora nessa idade,
é desesperador. Ela estava apavorada. E eu achava que fissuras anais eram as piores coisas que podiam acontecer com ela. Até que ela teve a primeira crise de hemorroidas. Ela não conseguia sequer sentar em uma cadeira de tanta dor, fez ela começar a ficar estressada e mal-humorada o dia inteiro. A partir daquele momento, a cada refeição me vinha o medo. O medo de pensar que aquilo custaria horas terríveis no banheiro para a minha mãe. Uma angústia tomava conta do meu peito. Sentia como se alguém estivesse apertando meu coração com as próprias mãos. Às vezes, chorávamos juntos. Ela de dor e eu por ter que ver ela passar por tudo aquilo. Com o passar do tempo, nós visitamos todos os gastroenterologistas, nutricionistas e médicos alternativos de São Paulo. E pode acreditar, nós tentamos absolutamente tudo o que eles recomendaram ou prescreveram para ela. E detalhe, nesse exato momento, vou te fazer economizar muito dinheiro, tempo e energia. Porque antes de te mostrar o método que mudou completamente a vida da minha mãe, vou te falar sobre todos os métodos que foram completamente inúteis e que não nos ajudaram em nada. Porque provavelmente você deve estar usando algum deles agora. A primeira e clássica recomendação que todos os especialistas dão é: tenha uma dieta rica em fibras e beba muita água. E a verdade é que dietas ricas em fibra não são exatamente uma solução adequada para todas as pessoas. Se você comer fibras demais, elas incharão na água e podem te fazer mais mal do que bem. Sim, nem toda fibra é amiga. Para quem já está travado, pode ser um desastre. Por exemplo, todo mundo diz que o brócolis é um ótimo vegetal. Mas se você tiver problemas intestinais, o brócolis pode ser a pior coisa para você comer, pois tem fibras fermentáveis. Isso significa que essas fibras fermentarão dentro do seu intestino, levando ao acúmulo de gás e inchaço. E como consequência, isso aumentará o volume de suas fezes, mudando sua consistência, transformará sua próxima ida ao banheiro em uma tortura. Depois das fibras, também nos mandaram tomar probióticos e micro-organismos vivos, os chamados lactobacilos. Os probióticos, de fato, auxiliam nos problemas digestivos, mas infelizmente, na maioria dos suplementos vendidos no mercado, eles já estão mortos, devido à má embalagem e manuseio, o que significa que você está ingerindo bactérias que não farão absolutamente nenhum efeito dentro do seu organismo. Realmente é praticamente jogar dinheiro fora. Por último, tentamos também os famosos laxantes e antidiarreicos. E o que a minha mãe conseguiu com esse tipo de medicamento foi mais inchaços, cãibras, gases, náuseas, desidratação, dores de cabeça e tontura. Mas o problema desses laxantes irritativos é que eles fazem uma estimulação muito agressiva na parede do intestino. Então o intestino pode perder a capacidade que ele tem de fazer a peristalse de uma forma natural, de eliminar naturalmente as fezes. Ele pode fazer com que você perca um pouco da sua flora bacteriana tão boa, tão saudável, e pode levar semanas a meses para você conseguir recuperar sua flora bacteriana. Então, e a médio e longo prazo, um dos grandes, piores problemas que ele pode fazer é causar uma dependência em você. Isso porque o laxante é um produto químico, geralmente o polietilenoglicol, que ajuda a estimular o corpo a fazer mais cocô. E esse composto químico é, na verdade, um derivado do petróleo e é usado em combustível de aviação. E não há nada de natural nisso, porque ele literalmente força seus intestinos a um peristaltismo involuntário, despejando seu conteúdo de uma forma às vezes violenta. E sim, claro que isso significa que eles funcionam temporariamente. No entanto, eles são devastadores para o corpo e podem até destruir partes do cólon. Isso é muito sério. Quando você tem o costume de ficar usando laxantes, isso pode causar danos permanentemente ao seu intestino, o que faz todos os sintomas piorarem mais ainda. Segundo ponto que tem feito as pessoas ter o intestino preso aos milhares. Está relacionado ao movimento peristáltico. O que é movimento peristáltico? É um movimento que o intestino tem, automático. Ele tem esse movimento. Nós estamos perdendo esse movimento por dois fatores principais. Primeiro é o uso do laxante constante. Então é como se você não usasse mais os teus músculos. Chega um momento, você pode amarrar o teu braço aqui, fica uma semana aqui, quando você soltar, você não tem mais movimento. Perde esse movimento, a musculatura do intestino fica fraca. E você não consegue mais ter esses movimentos peristálticos. Existe um estudo que mostra que o revestimento da mucosa foi impactado negativamente, a ponto de as dobras naturais dentro do intestino ficarem completamente lisas e como um pneu careca que perdeu a aderência. Uma vez que o cólon perde a forma e a elasticidade, ele deixa de ser capaz de remover resíduos fecais do seu corpo. Resumindo, esse tipo de medicamento até funciona por um período, mas também causa um efeito rebote no organismo, pois elimina praticamente todas as bactérias boas do seu intestino, além de deixar o seu cólon preguiçoso e deficiente. O resultado disso é que você fica viciado e dependente desses medicamentos até eles perderem completamente a eficácia. Então, se você usa laxantes ou antidiarreicos, pare imediatamente. Essa dependência química no intestino é uma das maiores armadilhas da indústria farmacêutica. Além desses tratamentos mais convencionais, também testamos inúmeros tratamentos alternativos. Mas hoje sei que eles estavam longe de resolver o problema na raiz. E acho que a essa altura já deu para você perceber que nós realmente tínhamos tentado de tudo. E a cada fracasso, mais frustrados nós ficávamos. Essa sensação de impotência diante do sofrimento de quem a gente ama machuca demais.
Por mais incrível que pareça, o pior ainda estava por vir. Depois de anos da minha mãe fazendo cocô uma vez a cada 3 ou 4 dias, lidando com dores horríveis toda vez que precisava ir ao banheiro, 12 dias já tinham se passado sem que ela conseguisse evacuar. Bem, sem saber mais a que tratamento recorrer, eu levei minha mãe no melhor médico do sistema digestivo de São Paulo, orando para que ele pudesse encontrar a solução para ela, né? E ele encontrou, considerando o quão ruim era a digestão da minha mãe e todos os tratamentos que ela já havia feito. A única solução dada por ele foi de dar enemas a ela, que é um medicamento na forma de um tubo que deve ser inserido no ânus e que deveria facilitar a saída das fezes. É muito comum indicarem enema nesses casos extremos, mas se o intestino estiver inflamado ou lesionado, pode ser um sofrimento ainda maior. Olha, eu realmente espero que você fique nesse vídeo até o final, para que você nunca tenha que estar na situação em que minha mãezinha estava. Usar enemas enquanto você precisa lidar com fissuras anais e hemorroidas é algo que eu espero que você nunca precise passar. Minha mãe passou 19 dias usando enemas todas as manhãs, mas sem conseguir evacuar. Eu não sabia mais o que fazer para ajudá-la a conseguir fazer cocô. Entrei em contato com o médico dela e a única coisa que ele me falava era para eu ter calma, que uma hora ia ter que sair. Então, no 20º dia pela manhã, eu estava em casa, me preparando para ir ao trabalho, quando de repente ouvi minha mãe gritando e pedindo por socorro, falando que estava sentindo uma dor aguda, como se alguém tivesse a esfaqueando. Uma onda de náusea e tontura tomou conta dela e ela caiu no chão. Minha esposa imediatamente ligou para o SAMU. Enquanto eu tentava desesperadamente acordar a minha mãe, quando eles chegaram, colocaram ela em uma maca e a levaram direto para o hospital. Quando ela finalmente chegou no quarto, as enfermeiras tentaram fazer enemas por 3 vezes. Ainda hoje, ela afirma que consegue sentir aquela sensação de queimação lá embaixo. As enfermeiras ficavam dizendo para ela relaxar. Era impossível relaxar após 20 dias sem ir ao banheiro e com tubos enfiados na bunda. Bem, os enemas não funcionaram. O médico disse que o cólon dela estava a um passo de estourar e que a única maneira de evitar isso era remover as fezes dela com as próprias mãos. Imagina ouvir que um médico teve que enfiar a mão inteira nos seus intestinos para que você não morresse de constipação com o cólon estourado. Já vi isso acontecer. Nesse estado, a situação já está bastante crítica e a cirurgia é a última opção. Em alguns casos, as pessoas que passam por isso ficam traumatizadas. Foi isso pelo que minha mãe passou. Ao final da cirurgia, foram retirados quilos de cocô de dentro dela. Pelo menos um balde inteiro. No dia seguinte, depois dessa operação, percebi que ela sequer conseguia olhar nos nossos olhos de tanta vergonha. Um tempo depois, ela me confessou que só queria enfiar a cabeça num buraco. Nos 5 dias que passou no hospital, minha mãe contou que a mente dela continuou repetindo aquela cena sem parar, uma vez atrás da outra. Tudo que ela podia ver eram os rostos envergonhados e nojentos de todos que tinham a visto deitado naquela maca. Mas ao mesmo tempo ela disse que, enquanto a mente dela estava em um lugar muito ruim, o corpo parecia ter renascido, como se algo dentro dela tivesse mudado. Disse que se sentia leve como uma pena. Estava cheia de energia e até a pele dela estava melhor. Em poucas semanas, ela já estava se sentindo extremamente trancada novamente, indo ao banheiro com enorme dificuldade a cada 4 dias. Por mais horrível e traumatizante que seja a cirurgia de retirada de fezes, infelizmente é apenas uma solução temporária. E eu decidi que eu não podia mais continuar vivendo assim. Não aceitaria de jeito nenhum ver minha mãe passar por tudo aquilo novamente. Ver minha mãe se sentir humilhada por precisar de uma equipe médica inteira, enfiando a mão dentro dela para retirar baldes cheios de fezes. Eu precisava encontrar uma solução. Então, depois de uma noite sem dormir, revirando na cama, pela manhã, fui para frente do computador e comecei a minha pesquisa. E uma coisa que não saía da minha cabeça era por que algumas pessoas podiam comer o que quisessem e nunca teriam problemas intestinais, enquanto outras ficavam constantemente constipadas, mesmo tendo uma alimentação saudável? Essa dúvida é comum, viu? E é uma grande incógnita. Já escutei de gente jovem, idosa, atleta, e a verdade é que o intestino não funciona igual para todo mundo. É mais complexo do que parece. Passei dias e noites procurando uma resposta para isso. Por falar inglês, eu comecei a vasculhar milhares de estudos, livros e artigos científicos de instituições americanas renomadas, tentando descobrir o que as pessoas saudáveis tinham, que a minha mãe não tinha. E o que me chocou foi descobrir exatamente o oposto. Minha mãe tinha algo dentro das entranhas dela, que parecia ter saído de um filme de ficção científica. Essas não são nem minhas palavras. São palavras do Dr. Jeffrey Gordon, médico e professor americano da Universidade de Washington, em St. Louis. Conhecido como o pai do microbioma e especializado no sistema digestivo. Foi ele quem fez a descoberta que eu vou te contar agora. Para vocês terem ideia, o Dr. Jeffrey Gordon, hoje em dia, é o maior especialista do mundo em saúde intestinal. Vamos ver o que ele tem a dizer. Portanto, preste muita atenção. É nesse momento que eu vou compartilhar com você a descoberta que eu fiz e o método que livrou minha mãe de vez de todos os problemas intestinais. A chave para resolver esse problema é primeiro entender como funciona o sistema
sistema digestivo. Veja, cada pedaço de comida que você come precisa deslizar em seu sistema digestivo, como em um tobogã de água. Isso porque do seu intestino delgado ao cólon, tudo é coberto por uma camada mucosa escorregadia, que não apenas facilita a absorção de nutrientes, mas também ajuda o cólon a formar e passar as fezes. É verdade. Esse muco é como o lubrificante do nosso sistema digestivo. Sem ele, tudo trava, literalmente. Por isso, se pela manhã o seu intestino funcionar sem problemas, é porque você tem um revestimento intestinal escorregadio e saudável. Mas se isso não acontecer, há algo que você precisa saber. De acordo com esse estudo recente da Universidade de Washington, se a sua digestão estiver ruim, você é o hospedeiro de um parasita preto que está destruindo o revestimento do seu cólon. Cientistas de instituições de renome mundial, como o Departamento de Infecção e Imunidade do Instituto de Saúde de Luxemburgo e da Escola de Medicina da Universidade de Washington, confirmaram que a causa raiz de todos os problemas digestivos é um micróbio preto que devora o revestimento da parede intestinal e também as bactérias responsáveis pela imunidade e a saúde do intestino. Ele é tão agressivo que os cientistas também estão chamando esse micróbio de piranha intestinal, porque eles literalmente estão te comendo de dentro para fora. Olha, se estão chamando de piranha intestinal, é porque a coisa é feia mesmo. Isso é sinal de que o parasita destrói o intestino de forma acelerada e perigosa. A piranha mastiga a camada natural de muco que reveste o intestino, corroendo até o ponto em que a parede do cólon perde sua qualidade escorregadia. E isso faz com que os restos de comida e as suas fezes não deslizem mais. E eu ainda nem te contei a pior parte. Eu não quero te assustar. Mas existem muitos outros parasitas que podem afetar sua saúde também. E uma vez que a piranha intestinal come o revestimento do seu intestino, ela facilita a entrada de vários outros parasitas. Por exemplo, as tênias, que vivem no intestino e podem crescer até 30 centímetros. As amebas, que poluem seu corpo, fazendo você se sentir lenta e cansada. Os ancilostomídeos, que se alojam nas paredes do intestino e podem depositar até 30 mil ovos por dia, e vários outros. É um efeito dominó. Um parasita abre a porta e outros se aproveitam. É assim que as infecções intestinais se tornam crônicas. Ou seja, se você não remover imediatamente esse parasita preto do seu corpo, ele não só acabará com o seu intestino, como trará vários outros parasitas para dentro de você. E eu sei que você pode estar pensando, mas eu sou uma pessoa limpa, lavo as mãos, cozinho bem a comida e não viajei para nenhum país estranho. Como eu pegaria esses invasores? Bem, basta simplesmente apertar a mão de alguém infectado ou de um cozinheiro infectado que preparou sua comida sem ter lavado bem as mãos após evacuar. E isso pode acontecer até em um restaurante 5 estrelas. Na verdade, nessa mesma pesquisa, o Dr. Jeffrey disse que via isso o tempo todo mesmo com seus clientes ricos. Ele disse também que esses parasitas vivem na pele de frutas e vegetais mal lavados, além de maçanetas, corrimãos e pias. Eles podem pegar carona em seu animal de estimação. Também vivem na água da torneira e são comuns em espaços públicos, como pias de banheiros e botões de elevadores. É isso mesmo. Infelizmente, estamos todos sujeitos a esse tipo de situação. Esses parasitas estão por toda parte. Isso significa que você pode comer os alimentos mais saudáveis do mundo. Não vai importar. A única certeza que você terá é que seus intestinos ficarão entupidos rapidamente, de forma semelhante a como os canos ficam entupidos com a sujeira. E a razão pela qual às vezes você ouve o ditado de que todas as doenças se originam no intestino é porque há uma vasta gama de vasos sanguíneos que estão conectados a ele, alimentando todos os outros órgãos. Que a saúde e a doença começam no intestino. 80% do sistema imune está lá na parede do intestino. E quando o intestino está lesado, esse sistema imune é comprometido. Estudos mostraram que pessoas com os sintomas mencionados carregam de 20 a 40 quilos de resíduos de comida velha em seu cólon que ficam presos dentro de suas paredes intestinais ao longo de décadas. Décadas talvez pode ser um exagero, porque eventualmente o corpo absorve todas as toxinas que estão lá paradas. Mas realmente esse cocô velho pode ficar dentro de você por muito tempo. Então, se você acumulou resíduos ali, há mais de 100 mil vasos sanguíneos absorvendo essas substâncias tóxicas e transportando-as por todo o seu corpo. Para o coração, para o fígado, para as articulações, para a tireoide, para os gânglios linfáticos. Além de afetar o seu humor e seus níveis de energia, à medida que o seu corpo reabsorve o cocô. Realmente isso é uma grande verdade. Então, se você não faz cocô há 2, 3 dias, ou mesmo há mais de uma semana, não pode simplesmente continuar acumulando todo esse lixo tóxico dentro de você. Porque se você não for ao banheiro todos os dias certinho, você vai acumular toxinas
e ficar inflamada. Lembre-se, além dos intestinos, a outra via principal de eliminação do nosso corpo é a pele. Quando você está constipada, seu corpo transporta toxinas pela corrente sanguínea e tenta expulsá-las pela pele. Mas o que está acontecendo por dentro é mais assustador. O parasita preto pode se multiplicar tanto a ponto de perfurar o revestimento intestinal, fazendo todo o conteúdo ali dentro vazar para o seu corpo. E se essas toxinas entrarem nas articulações, podem causar dores. Se entrarem em contato com a pele, podem causar coceira, vermelhidão, acne e erupções cutâneas. E se chegarem ao trato gastrointestinal superior, podem causar azia e indigestão. No pior dos casos, se essas toxinas entrarem em contato com o tecido cardíaco, podem causar doenças cardíacas e até a morte. Infelizmente, esses casos mais graves não são exagero. Já vi perfuração intestinal levar a infecção generalizada, o que acabou levando o paciente a óbito. É grave e acontece de verdade. Não bastando tudo isso, além de sua camada intestinal ter perdido sua lubrificação, cada pedaço de comida que passa pelo seu intestino pode causar dor. Então, quando você sente aquela dor aguda no estômago que nem sempre é gás preso, seu cólon está sendo arranhado por sobras de cocô seco. O resultado disso pode ser a constipação constante e severa, ou até mesmo crises de diarreia, que é quando o organismo libera todo o líquido armazenado na tentativa de expulsar parte daquele lixo tóxico preso em seu cólon. E é a partir desse momento que você começa a entrar em estado de risco de ruptura do intestino. Não é exagero falar que se seu cólon estourar, você corre um alto risco de morte. Veja com seus próprios olhos esse artigo que me deixou muito assustado. Um homem de 42 anos que teve o cólon estourado após 3 meses sem conseguir ir ao banheiro. E pensar que isso quase aconteceu com a minha mãezinha. Quando eu achei que ela teve azar, na verdade, ela foi muita sorte. Nesse ponto, a gente para de falar de desconforto e passa a falar de sobrevivência. Então, se você está se perguntando se os seus problemas digestivos são causados por esse parasita comendo o seu revestimento intestinal, o que você precisa fazer é responder algumas perguntas. Você fica constipada por 2 a 3 dias constantemente? Ou você sofre com intestino irritável com constantes crises de diarreia? Você já sentiu uma pontada de dor abaixo do umbigo ou cólicas fortes para evacuar? Bem, se sua resposta for sim, para qualquer uma dessas perguntas, então é provável que esse parasita já tenha acabado com o revestimento do seu intestino também. Mas não se preocupe, eu vou te mostrar agora o que você pode fazer a partir de hoje para se livrar desse parasita e recuperar por completo a sua saúde digestiva e intestinal. Após ler e entender todas aquelas informações, fiquei desesperado pela minha mãe. Entrei em contato com o consultório daquele médico e pedi uma consulta de urgência por videoconferência. Não foi fácil porque, além de ser caríssima, a agenda dele é extremamente lotada. O valor da consulta é de $1.500, o equivalente a quase R$9.000 por 1 hora com o Dr. Jeffrey. Eu confesso que fiquei muito inseguro em gastar esse valor. Mas nós não tínhamos outra alternativa. Já havíamos tentado de tudo e eu precisava saber o que fazer diante daquela descoberta. Bem, o Dr. Jeffrey foi muito atencioso com a gente. Escutou toda a história da minha mãe e disse que nos ajudaria. Ele disse que não era culpa da minha mãe ter todos esses problemas intestinais, mas sim da desinformação propagada pela grande mídia e pela indústria farmacêutica que só tem interesse em vender remédios e laxantes que só pioram a nossa saúde digestiva. Infelizmente, isso é verdade. A indústria fatura bilhões com soluções temporárias e mantém as pessoas dependentes dos remédios deles. E se você está escutando isso agora, quero te dizer que também não é sua culpa ter todos esses problemas. São eles que escondem de nós o que realmente funciona e nos deixam no escuro sofrendo para arrancar nosso dinheiro dia após dia com remédios e dietas especiais. Ainda na consulta, percebi que após contarmos toda a história da minha mãe, senti que o Dr. Jeffrey estava um pouco hesitante em nos revelar o que vou te contar agora. Ele disse que há poucos meses tinha feito uma descoberta e não só estava desenvolvendo, como já tinha testado uma substância capaz de reverter todo o efeito da constipação, como também de eliminar o parasita preto do corpo da minha mãe e restaurar completamente o estrago feito no intestino dela. Pelo que estou vendo, isso tem potencial para transformar tudo o que sabemos sobre tratamento intestinal. Disse também que normalmente não nos contaria aquilo porque ainda era uma informação confidencial, mas que decidiu nos contar pela gravidade do caso da minha mãe. Ele revelou que a substância em questão é o extrato de sorbitol concentrado e que ele nos permitiria experimentar. Pelo fato de ainda ser algo confidencial, ele nos cobrou apenas o preço de custo, que foi $500, ou seja, quase R$3.000. E além disso, aquilo seria suficiente para apenas 1 semana de tratamento. O sorbitol é bem documentado na ciência pelos efeitos no intestino. Agora, quando ele é extraído de forma pura e concentrada, aí estamos falando de um ativo poderoso.
Com décadas de experiência como químico, sei que o que ele estava me falando era verdade. Todo o processo, maquinário e equipe necessários para extrair essa substância são extremamente caros. A princípio senti um baque porque, querendo ou não, R$3.000 para uma semana de tratamento é algo extremamente fora não só da minha realidade, como da de quase 100% dos brasileiros. Mas naquela altura, vendo minha mãe naquela situação, não pude negar. Aceitamos e fizemos o pagamento. E ele nos enviou dos Estados Unidos a quantidade suficiente para uma semana de tratamento. Após chegar na nossa casa, minha mãe imediatamente começou a usar o extrato de sorbitol concentrado na quantidade que o Dr. Jeffrey receitou para ela. Esse tipo de acompanhamento cuidadoso com dosagem correta é essencial em qualquer tratamento eficaz. Eu tenho que te dizer, parecia que um milagre tinha acontecido. Aquela foi a melhor semana em décadas na vida da minha mãe. Não me lembro de ter visto ela tão bem desde que eu era criança. Ela se sentia leve, comia o que quisesse, na hora que quisesse, desde chocolate a sorvete, bolo e batata frita. E o melhor, até emagreceu porque quilos e quilos de resíduos que foram acumulados durante anos estavam sendo eliminados do intestino dela. Isso é típico de quando o intestino volta a funcionar corretamente. A diferença na qualidade de vida é gigantesca. A pele dela parecia mais jovem, a glicose dela diminuiu e ela estava muito mais disposta e com mais energia. Mas é aquele ditado, né? Alegria de pobre dura pouco. Logo, quando a substância acabou, tudo começou a voltar como era antes. O que era compreensível, já que apenas uma semana não era suficiente para eliminar todo o resíduo e o parasita que estava dentro dela. A primeira coisa que pensei foi em encomendar mais o extrato de sorbitol concentrado com o Dr. Jeffrey. Mas além de ser extremamente caro, a secretária dele me informou que as amostras disponíveis já tinham acabado e não tinha previsão para serem produzidas novamente. Então comecei a me questionar de todas as maneiras, como eu poderia obter mais daquilo. E aqui vai uma confissão, espero que você não me julgue por isso. Mas a partir daquele momento, tudo o que eu fazia no meu trabalho como químico era pesquisar maneiras e soluções de como conseguir eu mesmo extrair o sorbitol concentrado. Já que na multinacional suíça, onde eu trabalho, existem todos os equipamentos e informações necessárias para isso. Então, se alguém podia resolver esse problema, esse alguém era eu. A vida da minha mãe estava nas minhas mãos. Comecei a me perguntar, será que não existe nenhuma maneira natural de eu obter essa mesma substância e que seja de algo barato? E se houvesse uma maneira de fazer em casa usando ingredientes seguros e naturais, de eliminar todos os invasores estrangeiros que retardam e destroem a digestão e o intestino da minha mãe? Então, ao me aprofundar nas pesquisas e base de informações da empresa, eu consegui descobrir que essa mesma substância, o sorbitol, pode ser encontrada na ameixa seca. Sim, essa mesma que qualquer um de nós consegue encontrar no mercado ou na feira. Sim, o sorbitol é um tipo de composto natural presente na ameixa. E seus efeitos laxativos já foram amplamente estudados e reconhecidos na medicina. Agora, se tem como potencializar isso de verdade, é o que vamos ver aqui. Mas claro, se fosse só comer ameixa, não existiriam pessoas com problema de constipação. Concorda comigo? Realmente isso é verdade mesmo. Ao avançar nas minhas pesquisas, descobri que combinando a ameixa seca com outros 3 ingredientes também naturais e que podem ser encontrados facilmente no mercado, era possível eliminar cerca de 20 quilos de lixo tóxico e restaurar completamente o intestino, além de eliminar também o parasita preto que está lá presente. A combinação desses ingredientes faz o princípio ativo do sorbitol ser ativado, uma vez que, quando ele está in natura dentro da ameixa seca, ele se encontra de forma latente, ou seja, ele não está na forma ativa. Isso faz total sentido. Muitos compostos naturais precisam de sinergia com outras substâncias para serem metabolizados com eficácia pelo organismo. É como se você jogasse álcool na fogueira. E além disso, outro detalhe muito importante é que a quantidade desses ingredientes varia de pessoa para pessoa conforme o gênero, a idade, a altura e a quantos dias a pessoa está sem ir ao banheiro. Ao finalizar toda essa minha jornada de descoberta, fui para casa e fiz essa receita cuidadosamente medida para sua minha mãe e o resultado foi surpreendente. Já no primeiro dia, o intestino dela voltou a funcionar quase que perfeitamente, um efeito mais rápido do que usando o próprio extrato concentrado do Dr. Jeffrey, e que na verdade faz total sentido, já que são ingredientes completamente naturais, o que faz ter maior aceitação e aderência pelo nosso corpo. O corpo humano reage muito melhor a compostos naturais.
especialmente quando eles respeitam a individualidade biológica de cada pessoa. Minha mãe me contou que no dia seguinte já sentiu uma enxurrada de energia, disposição, foco e uma clareza mental absurda. Mesmo já tendo passado pela menopausa, também sentiu uma sensação incrível de leveza e saciedade. Ela já não sentia mais aquele peso no estômago, aquela sensação de estar enrijecida por dentro e nem inchaço, como se estivesse prestes a explodir. Depois de 7 dias, ela disse que até já sentia as roupas ficando mais largas, porque todos os dias ela estava eliminando cada vez mais o lixo tóxico que tinha se acumulado ao longo dos anos dentro do corpo dela. Isso mostra que a inflamação interna estava baixando. E isso reflete até no sistema imunológico e metabolismo como um todo. Alguns dias depois, vendo minha própria mãe, eu mesmo não estava acreditando no que estava vendo. Meus olhos se encheram de lágrimas, porque eu sabia que nossa luta e sofrimento de anos tinham chegado ao fim. E eu até pedi para o meu amigo, o Dr. Tiago, fazer um vídeo demonstrando o truque da ameixa. Vou colocar o experimento para você ver aqui, tá? Esse aqui é a nossa água, e esse aqui, água comum, e esse aqui é o suco limpo intestino. Vamos lá, ó. Vou mostrar que é água para não dizer que não tem nada diferente aqui. Eu vou colocar uma tintura de iodo, 2% aqui, que vai simular as toxinas do organismo. Vamos lá, vai simular as toxinas do nosso organismo. Tá? Vou botar um pouquinho aqui, botar bastante, né, para ficar bem. Vai dizer que tem um intestino, olha só. Ó, isso aqui é um intestino sujo, é uma água suja, mas eu vou fazer um pouquinho melhor ainda. Imagina que esse macarrão instantâneo é o teu intestino, as paredes do teu intestino, sugando a sujeira. Vamos lá, vamos imaginar. Então, vou botar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o teu intestino, a parede intestinal sugando tudo. Fechou? Vamos lá? Agora vamos colocar no suco limpo intestino. Essa mesma sujeira aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se vai limpar o teu intestino. Vou mexer, presta bastante atenção, tá? Vamos lá. Olha aí. Lembra que estava sujo? Ó, esse é o suco limpo intestino. Deixou o teu intestino limpinho. Faz uma varredura. Mas vamos lá para aquela água cheia de substância química. Vamos lá. Olha aí. Olha o suco limpo intestino. Porém, como químico, eu sabia que para validar essa descoberta, eu precisava ter uma amostragem maior de pessoas. Por isso comecei a calcular e passar essa receita para algumas amigas da minha mãe, que também sofriam com constipação e tinham dificuldade de evacuar. Além disso, pedi ajuda da minha mãe para achar outras pessoas do nosso bairro ou seus familiares que também sofriam com esse mesmo problema. No final, foram 82 pessoas todas, com mais de 40 anos. Bom, eu quero que você veja com seus próprios olhos os vídeos que recebi dessas pessoas poucas semanas depois de receitar esse truque. Renatinho, meu querido, como você tá, hein? Eu tô aqui nesse exato momento tomando aquele maravilhoso truque da ameixa que você me passou. Eu tô pasma, viu? Eu comecei a tomar antes de ontem e já eliminei do meu intestino quase 5 quilos só de sujeira, acredita? Era pra estar funcionando assim, tão rápido. Fazia muito tempo que eu não me sentia tão leve e disposta como eu tô agora. Obrigadão por tudo, tá? E manda um beijo pra sua mãe. Fala que ela tá sumida e pra ela aparecer aqui em casa. Eliminação rápida assim indica que o intestino estava completamente comprometido. E essa sensação de leveza é exatamente o que esperamos quando o trato digestivo volta a funcionar como deveria. Gente, se eu contasse, ninguém ia acreditar. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Olha só, 16 dias usando a receita e meu vestido tá todo folgado. Eu tô perdendo as minhas roupas. Confesso para você que eu estava extremamente cansado e não queria mais receitar e falar com mais ninguém sobre isso. Afinal, o problema da minha mãe já estava resolvido. Eu já tinha calculado e feito tudo para ela. Sei que é egoísmo da minha parte, mas a pessoa que me importava era a minha mãe. Então, não queria mais fazer aquele trabalho exaustivo para outras pessoas que eu não conhecia bem. Essa reação é humana. Quando a dor some, o instinto é parar. Mas transformar essa solução em missão é o que muda vidas. Só que após ela vir conversar comigo e me fazer enxergar que deveríamos ajudar outras pessoas, porque é isso que Jesus ensina, fiquei reflexivo. Lembrei de todos aqueles anos, vendo ela sofrer, e comecei a pensar em quantos filhos e netos também não estão vendo suas mães e avós passando pelo mesmo sofrimento sem poderem fazer nada por elas. Por esse motivo, surgiu a necessidade de criar algo pelo qual eu pudesse compartilhar isso com mais pessoas. Mas tinha um único problema. O truque da ameixa não dava para ser compartilhado por um livro, e-book, e muito menos em videoaulas. Não é só fazer um chá como aqueles que receitam no YouTube e pronto. Se fosse assim, ninguém sofreria com constipação. Concorda comigo? Cada pessoa tem uma idade, altura, peso ideal e necessidades nutricionais diferentes.
Por isso, o truque da ameixa tem que ser feito especificamente para você, de acordo com as suas características. O corpo de cada pessoa responde melhor a uma proporção diferente dos ingredientes. É a mesma coisa de quando você toma um remédio. A quantidade que consta na bula é de acordo com o seu peso, não é verdade? Personalização é fundamental. Até na medicina, a dosagem e combinação de tratamentos depende do perfil biológico de cada paciente. É por isso que nas bulas de vários remédios tem a indicação de quantidade baseado no peso da pessoa. Então, se você já testou qualquer outra dessas receitas ou remédios fajutos, esse provavelmente é o motivo de não ter funcionado, porque eles não eram feitos e ajustados especificamente para você. Por isso, quando eu receitava o truque da ameixa para as amigas e conhecidas da minha mãe, eu calculava manualmente a quantidade ideal de cada ingrediente para cada uma delas. E é por esse motivo que, depois de muito tempo pensando na melhor maneira de passar o truque da ameixa de forma personalizada para mais mulheres, sem precisar ficar montando manualmente uma a uma, eu decidi fazer um grande investimento, contratando um programador da USP para criar um aplicativo com inteligência artificial. Isso mesmo, um aplicativo que calcula e monta automaticamente a receita da ameixa personalizada especialmente para você. Olha que ideia brilhante! A tecnologia trabalhando lado a lado com a saúde natural. Isso sim é medicina do futuro. E por que eu fiz esse vídeo? Para te apresentar aqui, o Ameixa App, o primeiro aplicativo que analisa o seu caso e monta a receita da ameixa de acordo com as suas características. Para você eliminar 10 quilos de lixo tóxico do seu corpo nos próximos 14 dias, além de exterminar o parasita preto do seu organismo e restaurar completamente o seu revestimento intestinal, normalizando o funcionamento do seu sistema digestivo. Agora, se você chegou até aqui, não saia daí, porque eu vou te mostrar em instantes como ter acesso a ele. Veja só como funciona. É tão fácil quanto contar até 10. Primeiro, aqui você coloca o seu gênero, idade, altura, peso atual e há quantos dias você não vai ao banheiro. E o sistema vai calcular a receita mais otimizada para fazer o seu corpo eliminar até 10 quilos de lixo tóxico nos próximos 14 dias. Eu fiquei por quase 2 meses desenvolvendo esse sistema junto a programadores da USP para garantir que ele funcione perfeitamente. Agora pronto, aqui está o seu truque da ameixa, feito exclusivamente para você. Isso funciona assim para qualquer pessoa, porque ele calcula tudo automaticamente de acordo com as suas características pessoais. Digo tranquilamente que é impossível não ter resultado. Isso aqui é genial. A junção de ciência de dados, bioquímica e inteligência artificial aplicada à saúde intestinal. Nunca vi nada parecido. E se você ainda está cética, eu te entendo, tá? Porque hoje em dia é muito difícil acreditar em algo com o tanto de mentiras e falsas promessas que tem por aí na internet. Por isso, eu resolvi aparecer aqui e mostrar minha cara para vocês. E eu já adianto que você não vai precisar fazer exercícios, dietas e muito menos gastar uma fortuna com aqueles remédios inúteis como laxantes e probióticos. Você precisa de apenas 2 minutinhos do seu dia para preparar a receita que o aplicativo vai montar especialmente para você. Essa é a única solução capaz de limpar o seu intestino do parasita preto no seu organismo, fazendo ele eliminar todo o resíduo tóxico acumulado ao longo de anos e restaurar o revestimento intestinal destruído pelo parasita. Além do truque da ameixa, dentro do aplicativo você também vai ter acesso a um ritual milenar utilizado pelos japoneses antes de dormir para acelerar a queima de gordura durante o sono. E o guia tailandês de como ativar no seu corpo o hormônio esquecido pela ciência para nunca mais sofrer com o efeito sanfona. Esses rituais orientais são baseados em séculos de observação. A ciência só agora está começando a entender o poder disso tudo. Veja, com esse aplicativo eu já ajudei 9.884 mulheres ao redor do Brasil e do mundo. Mulheres de 30, 40 e até mesmo de 70 anos que sofriam para evacuar e que já tinham tentado de tudo. Eu juro que quando eu comecei a usar esse aplicativo, eu pensei que seria mais um desses golpes de receitas prontas que o pessoal vende na internet, sabe? Mas não, gente. Ele monta o plano personalizado para você, de acordo com as suas medidas e seus objetivos. Olha, eu coloquei aqui as minhas medidas, os meus objetivos, e em menos de 3 minutos eu já recebi o meu plano. Comecei a fazer certinho, tem 5 dias. E já desinchei 4 quilos, acredita? É surreal. Mais uma vez, muito obrigado, Renato. Quando o Renato e a Carla me passaram esse aplicativo, achei que ia ter dificuldade de usar. Mas é tão simples que até minha mãe conseguiu usar. Só coloquei meus dados aqui e ele me deu meu plano prontinho. Comecei a usar antes de ontem a receita. E nossa, hoje estou me sentindo muito mais leve. Já até diminuiu um pouco a minha ansiedade, acredita? E na balança, foram 3 quilos a menos já. E agora estou aqui para te trazer sua liberdade. A partir de hoje, quando você fizer pela primeira vez o truque da ameixa nos próximos minutos, tudo o que você irá recuperar será o privilégio de acordar e ir ao banheiro sem esforço,
Ter uma barriga leve, lisa e desinchada, sem aquela sensação de que algo está parado dentro de você. Se livrar de toda a dor e desconforto na hora de evacua. Nunca mais precisar de laxantes, supositórios e remédios que só funcionam por um tempo e depois deixam o intestino mais travado ainda. Poderá comer o que quiser na hora que quiser, sem se preocupar se aquilo vai te fazer ficar travada. Terá mais energia e disposição, uma vez que seu corpo estará livre das toxinas. Não sentirá mais vergonha e ansiedade por ter esse problema. Porque só quem tem esse problema, ou uma pessoa próxima que vive isso, sabe as inúmeras situações vergonhosas que a constipação proporciona, sem contar as pessoas que fazem piadas com isso. É libertador, de verdade. Só quem já viveu com o intestino travado entende o que é poder ir ao banheiro sem dor, sem medo e com regularidade. Tudo o que você precisa para reconquistar tudo isso, reconquistar sua liberdade e controle, é seguir a receita do truque da ameixa que o Ameixa App vai montar para você. Agora chegou a sua vez de assumir o controle do seu corpo. Imagine você 9 quilos mais magra daqui a 14 dias, sem todo aquele lixo tóxico dentro de você. Como é que você vai se sentir? As roupas que você usava há 10 anos, já pensou? Elas podendo servir em você novamente. Aquela barriguinha lisinha, leve e com os inchaços sumindo. Seu marido e suas amigas só te elogiando. Você com mais disposição e com a autoestima lá em cima. E agora eu quero te perguntar, você está pronta para ter acesso a tudo isso? Quanto você já gastou com cápsulas, medicamentos e e-books mentirosos? Mas e se você tivesse a solução definitiva para exterminar de vez o parasita preto do seu corpo? Eliminar de 10 a 20 quilos de lixo tóxico do seu intestino nos próximos 14 dias e restaurar completamente o seu revestimento intestinal, normalizando o funcionamento do seu sistema digestivo por completo? Quanto você estaria disposta a investir? Olha, vou ser bem honesto com você. Eu poderia muito bem dizer que adoraria te dar o acesso ao Ameixa App de graça, mas nós dois sabemos que isso não é verdade. Afinal, tive um trabalho gigantesco para desenvolver o aplicativo, sem contar o dinheiro que tirei do meu próprio bolso para desenvolver ele, as noites sem dormir, os rios de dinheiro que gastei com consultas e remédios para minha mãe ao longo dos anos e tudo mais. Desenvolver uma solução personalizada como essa exige tempo, dedicação e ciência. Mas o impacto que ela pode causar, isso não tem preço. Mas meu objetivo também não é ganhar dinheiro em cima do sofrimento dos outros. Afinal, vi de perto o que esse problema é capaz de gerar na vida das pessoas. Nem preciso acrescentar mais nada sobre a história da minha mãe, né? De qualquer forma, para manter o aplicativo no ar, eu preciso pagar os custos do servidor, que atualmente comporta apenas 10 mil pessoas, além do salário de toda a minha equipe que está disponível 24 horas somente para te ajudar. Então você deve estar pensando, nossa, Renato, então isso deve ser bem caro, deve ficar com um custo bem elevado, né? Sim, é muito caro. E, inclusive, ainda nem terminei de pagar o programador que me ajudou a desenvolvê-lo. Mas como o meu objetivo é realmente tornar o aplicativo acessível ao máximo de mulheres, você só vai precisar pagar apenas um pequeno valor simbólico para cobrir os custos do servidor e do salário da minha equipe de especialistas para te ajudar. Inclusive, você terá toda a prestação de contas disponível dentro do aplicativo para você consultar e ver que eu estou te falando a verdade. Além disso, esse dinheiro será usado para expandir a capacidade do servidor, pagar o programador que me ajudou a desenvolver e outros benefícios para as pessoas que estão dentro do aplicativo, que eu já vou te contar. E lembra que eu te falei que atualmente a capacidade do servidor é de apenas 10 mil pessoas? É por isso que você precisa ser muito rápida nos próximos segundos, porque o servidor do aplicativo já está com 9.884 mulheres utilizando neste momento. E isso significa que só restam mais 116 vagas para o Ameixa App. Infelizmente, ainda não temos previsão para expandir o servidor. Sei que você já sabe, e provavelmente deve ser uma delas, mas milhares de mulheres gastam todos os anos mais de R$1.000 em consultas caras, mensalidades em academias, com remédios, ou mesmo dietas que nunca funcionam. Mas eu sei que esse valor ainda é alto para a maioria das pessoas. Então eu tenho orgulho de falar aqui que a minha missão de vida vai além de apenas ganhar dinheiro. São brasileiros como o Renato que o Brasil precisa. Colocar o propósito acima do lucro é algo que poucos homens fazem hoje em dia. E é exatamente por esse motivo que apenas hoje, aqui nesta apresentação, você não precisará pagar R$1.000, nem mesmo R$500, que seria a metade disso. Também não vai pagar nem 250, que já seria quase de graça. E se você está assistindo isso pelo meu site, saiba que eu conversei com o Renato e ele topou liberar uma condição especial para você que estiver vendo através desse meu vídeo. Não estou ganhando um centavo em cima disso. Quis trazer isso para vocês porque eu realmente acredito nessa solução. Vi que funciona e é baseada na ciência e a recomendo. Você poderá ter acesso ao Ameixa App e fazer o truque da ameixa aí na sua casa nos próximos minutos. Porque eu vou liberar um botão abaixo deste vídeo
dando às centenas de mulheres que estão assistindo agora a chance de garantir o Ameixa App. Mas como eu disse, só nos restam 116 vagas, o que significa que você precisará agir rápido se quiser vivenciar essa transformação incrível. É por isso que eu decidi fazer a coisa mais louca do mundo para recompensar aqueles que tomarem essa decisão rápida. Lembra que eu falei que teriam outros benefícios para as pessoas do aplicativo? Então, as primeiras 16 pessoas que entrarem agora para o Ameixa App receberão imediatamente um vale-presente de R$500 para usar em qualquer loja Zara, para comprar as roupas menores que vão precisar nas próximas semanas. Além disso, as 50 primeiras pessoas que entrarem hoje, até as 23h59, participarão de um sorteio para uma viagem com tudo pago, de 5 noites para Paris, na França. Eu sei que você vai querer experimentar o melhor da culinária francesa, sem ter que se preocupar se vai ou não ficar constipado. E qual melhor maneira de celebrar este novo capítulo da sua vida do que em um dos melhores hotéis 5 estrelas do mundo, com tudo incluído? E claro, você poderá levar um acompanhante à sua escolha. Isso mesmo, você tem a chance de ganhar essa viagem com tudo pago para você e mais um acompanhante se for uma das primeiras 50 pessoas que adquirirem o Ameixa App hoje, até às 23h59. Me conta, você está pronta? Porque as primeiras 10 vagas começam a valer em 3, 2, 1, botão liberado. Toque agora no botão abaixo para ser direcionado à nossa página segura de compras e garantir sua vaga no Ameixa App. Se você quiser aproveitar a condição especial que o Renato liberou, toque no botão que está aparecendo aqui embaixo. Afinal, só restam 116 vagas para o Ameixa App que devem se esgotar nos próximos minutos, já que centenas de mulheres estão assistindo a esse vídeo nesse exato momento. E ainda de bônus entrando agora, você ainda vai levar 3 presentes exclusivos. O primeiro é o guia com os 9 tônicos para controlar a diabetes e os níveis de açúcar no sangue. O segundo é a receita secreta do coquetel indiano capaz de reduzir suas varizes, vasinhos e inchaços em 21 dias. E o terceiro é um manual com os 10 segredos que as atrizes da Globo guardam as 7 chaves para manter um corpo jovem após os 30 anos. Não sei se você entendeu direito, você está levando o Ameixa App, aquele aplicativo por onde você terá acesso ao verdadeiro truque da ameixa para restaurar completamente o seu intestino, montado exclusivamente para você de acordo com as suas características, que por si só vale mais de R$2.000. Além disso, mais 3 bônus incríveis que são vendidos separadamente por R$297 cada um. Ou seja, o que você está levando por si só vale quase R$3.000, mas tudo o que você vai precisar pagar hoje é apenas o valor simbólico que está aparecendo aqui embaixo. Isso é o equivalente a 60 centavos por dia. E se você não está disposta a investir 60 centavos para se livrar de vez de um problema que te assombra há tanto tempo, você realmente não está interessada e comprometida em recuperar o seu corpo, a sua autoestima e a sua liberdade. Então, toque agora no botão abaixo e se junte a essas mais de 9.000 mulheres que já transformaram as suas vidas com o Ameixa App. Muito obrigada, Renato. Aqui em casa, tudo melhorou depois que eu comecei a usar o seu aplicativo. E não só assim a minha autoestima, sabe? Por ter perdido 19 quilos em só um mês, mas também a minha relação com meu marido, com os meus filhos. E assim, hoje eu tenho mais disposição para sair de casa, caminhada, supermercado. Ai, me sinto mais leve e mais feliz, sabe? Apesar de muitas pessoas já me conhecerem, eu não quero que você deixe essa oportunidade passar por medo ou mesmo insegurança. Por isso, eu vou liberar 21 dias do teste do Ameixa App. Ou seja, você vai pagar a taxa simbólica da sua inscrição agora. Mas se, nesse mesmo período, você nos mostrar que o truque da ameixa dentro do aplicativo não funcionou para você, basta entrar em contato com a nossa equipe de atendimento pelo WhatsApp ou mandar um e-mail para a nossa equipe 24 horas disponível e imediatamente devolveremos cada centavo que você investiu. Isso é raro de ver hoje em dia. Uma garantia assim mostra o quanto eles confiam no que estão oferecendo. E com razão. Eu faço isso porque, diferente dessas empresas mentirosas de medicamentos e cápsulas, eu tenho consciência do poder do truque da ameixa. Ou seja, seu risco aqui é zero. Toque no botão verde abaixo e adquira o Ameixa App com o verdadeiro truque da ameixa para desintoxicar e restaurar seu intestino. Assim que você clicar no botão abaixo deste vídeo, você será transferida para uma das maiores plataformas de produtos digitais do mundo. Basta preencher seus dados nos campos corretos e concluir o seu pedido. E fique tranquila, seus dados estarão protegidos pelo mesmo sistema de segurança usado pelos maiores bancos do país. Lá você terá 2 opções de pagamento. A primeira, cartão de crédito, que é 100% seguro e você pode dividir em até 12 vezes. A segunda, por Pix, que será gerado um código de pagamento. E não é transferência via Pix, mas sim um pagamento. Você vai precisar copiar o código da plataforma, abrir o aplicativo do seu banco com a opção de copiar e colar, certo? E aí, em apenas alguns minutos, você receberá o acesso ao aplicativo diretamente no seu e-mail e poderá começar a realizar ainda hoje o seu truque da ameixa. Além disso, assim que você concluir a inscrição, em 3 minutos,
minutos você receberá um e-mail com um vídeo ensinando a baixar e usar o aplicativo. E em seguida, uma ligação de boas-vindas de um dos nossos especialistas. Olha, eu tenho certeza de que logo na primeira semana você já vai ver um resultado incrível no espelho e na balança. Seu corpo vai começar a eliminar as fezes acumuladas de uma forma que você nunca imaginou ser possível. Então toque agora mesmo no botão verde abaixo e garanta já uma das 116 vagas antes que seja tarde. E a partir de agora você tem 3 caminhos. O primeiro é fechar essa página e continuar sua rotina como de costume, com a mesma vida que você tem hoje. Você se sentindo frustrada e com medo toda vez que come algo, pensando se aquilo vai te fazer mal ou quanta dor aquilo vai te fazer sentir. Sem contar as situações vergonhosas que você já passou por sofrer com esse problema. Não é só questão física, é mental também. Viver assim mina sua autoestima e sua energia todos os dias. Eu já ouvi de muitas pessoas, inclusive da minha mãe, que o sonho delas era ir ao banheiro sem sentir dor e que tinham inveja das pessoas que podiam evacuar livremente todos os dias. E lembre-se, nada é tão valioso quanto a sua saúde. Porque além de ter um parasita preto dentro de você agora, te devorando de dentro para fora, você pode estar cada segundo mais próxima da morte. Até porque com tudo que já te provei aqui hoje, o intestino é o maior responsável pela saúde do nosso corpo. Você realmente quer continuar adiando até que sua vida seja tirada de você por não ter tomado uma simples decisão? Eu sei que você não quer isso. E eu sei que você não deseja continuar com todo esse lixo tóxico e esses parasitas dentro do seu corpo. O segundo caminho é continuar usando essas coisas que não funcionaram antes para você. Dietas, remédios, laxantes, probióticos e tudo mais. Ou até mesmo essas receitinhas fajutas que tem por aí no YouTube, receitas prontas, sem embasamento científico nenhum. Até parece que a mesma receita funciona para todas as pessoas, né? Cada organismo é único. Personalização é o que diferencia um tratamento eficaz de uma promessa vazia. Olha, no fundo, você e eu sabemos que isso é mentira, não é mesmo? E é por isso que estou te mostrando o terceiro caminho. O caminho da liberdade, o caminho de simplesmente dizer sim, sim para a sua nova vida, sim para a sua transformação e sim para garantir a sua vaga no Ameixa App. Você pode começar sua jornada hoje e daqui a 14 dias ter eliminado de 10 a 20 quilos de lixo tóxico do seu intestino, se livrado do parasito preto e restaurado completamente o seu revestimento intestinal, normalizando o funcionamento do seu sistema digestivo por completo. Você está a um clique de ter sua liberdade, autoestima e sua saúde recuperadas. Uma vida completamente livre e bem consigo mesmo. Pense em como seu marido, amigas e até mesmo sua família se sentirão orgulhosos da sua nova versão. A versão que você pode se tornar a partir de hoje. Pense em como será bom poder comer qualquer coisa sem ter medo de passar por situações desconfortáveis ou dor na hora de ir ao banheiro. E ainda, de bônus, perder de 10 a 20 quilos por ter eliminado de vez todas as fezes que estavam acumuladas dentro de você. Todo o trabalho duro foi feito e você está recebendo tudo de mão beijada no Ameixa App. 100% das mulheres que seguiram o aplicativo conseguiram normalizar o funcionamento do intestino. Por que com você seria diferente? Você não vai ter acesso só ao Ameixa App e aos outros 3 bônus que prometi para você. Na verdade, eu também quero te dar acesso a um presente surpresa. Veja bem, todos gostamos de receber surpresas e eu tenho algo incrível que pode te ajudar a turbinar a sua saúde e autoestima. E garantindo sua vaga no Ameixa App hoje, você receberá esse presente surpresa de graça. Não é um livro, não é um curso, absolutamente nada do que você está pensando. Na verdade, eu imagino que você ficará chocada assim que garantir sua vaga e ver que chegou uma mensagem no seu WhatsApp com o acesso a esse presente tão especial. Mulheres que adquiriram o Ameixa App consideram esse presente surpresa tão valioso quanto o próprio aplicativo. E honestamente, eu concordo com elas. Só para você ter ideia, esse presente surpresa é algo que é vendido individualmente apenas para algumas pessoas por aproximadamente R$800. Mas se você garantir sua vaga para o Ameixa App, investindo apenas o valor simbólico que está aparecendo no botão abaixo, você receberá esse presente incrível totalmente de graça. Eu acabei de oferecer mais R$800 em valor a essa oferta. Acredite, é de longe a melhor proposta que eu já fiz. E eu só estou fazendo isso porque quero que você tenha a oportunidade de experimentar algo que pode mudar completamente a sua vida a partir de hoje. E lembre-se, com sua garantia, você não está arriscando absolutamente nada. Acredito firmemente que se você não conseguir todos os resultados que deseja, simplesmente não mereço um centavo do seu dinheiro. Mal posso esperar para receber o seu depoimento. Muito obrigado pelo seu tempo. Pessoal, como vocês tanto pediram, reagi ao vídeo do truque da ameixa que viralizou nas redes sociais. Então, se você sofre dos sintomas de intestino preso e tudo mais que foi falado aqui, dê uma olhada com carinho no Ameixa App, porque talvez isso pode ser a solução mais rápida e acessível para você.
Aproveite esse desconto único que conseguimos para os nossos telespectadores e faça o teste sem risco nenhum. Grande abraço e até o próximo vídeo. Ainda está por aí? Se você ainda ficou com alguma dúvida, eu vou te esclarecer tudo agora. Não me dou bem com essas coisas da internet, como acessar o Ameixa App. Assim que você concluir a inscrição, você receberá imediatamente um e-mail com um vídeo ensinando a baixar e usar o aplicativo. É tudo tão simples e fácil que nem a minha mãe de 73 anos teve dificuldades. É seguro tudo isso? Com tantos golpes hoje na internet, como eu sei que vou receber acesso ao aplicativo? Bom, primeiro eu preciso te falar que somos uma empresa séria. Afinal, eu resolvi colocar o meu rosto aqui para desmascarar qualquer golpistas que tentar piratear o meu método. Além disso, trabalhamos com uma das maiores plataformas de produtos digitais do mundo, que utiliza o mesmo sistema de segurança dos grandes bancos. Ou seja, seus dados estão 100% seguros. E ainda, lembra que você tem o suporte 24 horas por e-mail para tirar suas dúvidas, tá bom? O truque da Ameixa App funciona para qual idade? Como eu disse, o aplicativo vai montar um planejamento de acordo com a sua idade, seu peso, sua altura e há quantos dias está sem evacuar. Então, independente se você tem 18, 30 ou 70 anos, você vai ter os resultados que deseja. Qualquer outra dúvida, entre em contato conosco por e-mail. Clique no botão abaixo porque das 116 vagas, 45 já foram preenchidas enquanto você terminava de assistir esse vídeo. Corre lá, espero ansiosamente receber seu depoimento contando sobre a sua transformação